Todo jovem pensa no seu futuro e na profissão que melhor o realizará. Hoje, o mercado de trabalho é bem concorrido e os que conseguem um futuro promissor são os mais capacitados. Por isso, o número de jovens nas universidades tem aumentado, mas não são todas as universidades que possuem uma busca sincera pela verdade. O católico, nesse contexto, sente comprometida sua postura. O que fazer? É possível assumir a postura de católico dentro da universidade. A Igreja aprecia a contribuição da ciência para a humanidade. Papa Francisco diz que a Igreja não pretende deter o progresso admirável das ciências. Pelo contrário, alegrar-se e, inclusivamente, desfrutar, conhecendo o enorme potencial que Deus deu à mente humana. Portanto, é preciso ser humilde e ouvir o que as diversas ciências têm para ensinar nas universidades. Certa vez, ouvi que sábio não é aquele que sabe tudo, mas aquele que se coloca sempre como aprendiz. Santo Tomás de Aquino afirmava: a luz da razão e a luz da fé provêm ambas de Deus. É preciso não criar preconceitos, pois, uma vez que este se estabelece, torna-se mais difícil. O diálogo não é o desprezo, mas o diálogo que abre novos horizontes enriquecedores para a sociedade. Postura autêntica do católico. Existe o medo de os jovens católicos nas universidades perderem a fé, porém, alimentá-la pela oração é um meio de mantê-la viva. Os estudos devem proporcionar que o jovem busque mais as razões da sua fé, ainda que seja difícil. A ciência questionar sua fé é saudável, desde que ela não tenha a pretensão de ser absoluta. Nesse caso, não é a razão que se propõe, mas uma determinada ideologia que fecha o caminho a um diálogo autêntico, pacífico e frutuoso. Afirma o Papa Francisco. É difícil assumir a postura de católico dentro das universidades. Muitos têm medo da perseguição e assumem uma postura relativista. Mas a postura do cristão deve ser autêntica, pois, mesmo sem perceber, a evangelização acontece porque há um compromisso com a verdade. Não existe verdadeiro cristão ausente da perseguição. O encontro com Cristo deve se manifestar no testemunho. Vale a pena recordar o interessante diálogo autêntico entre o filósofo George Habermas e o Papa Emérito Bento XVI, quando ainda era cardeal. Dentre os vários pontos abordados, Ratzinger afirma que o encontro com Cristo é redenção por ser performativa e não informativa, isto é, conhecer Cristo leva à transformação, pois se tem esperança a partir da compreensão performativa da fé. Expressa-se na própria fé uma razão que se manifesta no testemunho do cristão e que pode ser aprendida pelo ateu. Além do mais, afirma Ratzinger, a razão e a fé são chamadas a se purificarem e a curarem mutuamente de suas patologias. É necessário que reconheçam o fato de que uma precisa da outra. A Igreja pede na exortação apostólica Christi Fidelis Laici a presença do católico na universidade, pois tal presença tem como finalidade não só o reconhecimento e a eventual purificação dos elementos da cultura existente, criticamente avaliados, mas também a sua elevação, graças ao contributo das originais riquezas do Evangelho e da fé cristã. Enfim, o jovem católico deve ser capaz de assumir e viver sua fé mesmo em ambientes diversos, como na universidade.
Para isso, pode ser grande suporte os grupos de oração universitário. Hoje é mais inteligente o diálogo, através do testemunho acompanhado de uma honesta abertura ao outro. A fé e a ciência dialogam por intermédio da razão. Referência comum para as duas vale a célebre frase de São Paulo para o jovem católico universitário: examinai tudo e guardai o que for bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Que Deus abençoe todos nós.